Bom, meus amigos, hoje eu estou aqui para responder uma pergunta grande que eu recebo aqui muito no canal, no Instagram, principalmente sobre as gravels e sobre as roads, né? Qual que é a diferença e se tem alguma coisa a ver entre uma e outra? Bom, primeiramente, cara, as bikes não tem praticamente nada igual, além de um pouquinho só da estética, do guidão drop, do pneu um pouco mais fino e da geometria semelhante. Quando apareceram as primeiras gravels, vamos falar aí em 2017, 2018, quando eu tive contato com a primeira gravel, sim, elas tinham alguma coisa em comum, até porque as gravels eram praticamente, digamos que cópia ou geometrias bem parecidas com as roads, mas hoje as coisas mudaram e eu vou discorrer agora aqui nesse vídeo para vocês. E outra coisa, galera, esse vídeo não tem intenção nenhuma de falar qual é melhor ou qual é pior aqui nesse vídeo. Eu quero mostrar a diferença e vai caber a você decidir qual bicicleta vai servir para o teu rolê ou se serve para a tua região. Eu não tenho intenção nenhuma de falar qual é melhor ou qual é pior, até porque eu adoro andar nas duas modalidades de bike. Vou começar falando um pouquinho das características da gravel. A gravel ela tem uma geometria, ela tem uma aparência de road, mas não tem nada a ver com a road. Vou falar por que agora. Para começar, o guidão da gravel, a gente tem um guidão totalmente diferente. Ele tem um guidão flare, né? A gente chama de flare, essa angulação que é um pouco mais aberto, o guidão já muda muito da gravel. A gente tem as diferenças de geometria. A gravel costuma ter uma geometria mais relaxada, ângulos mais abertos, também reaches maiores, justamente para que você tenha um conforto e uma segurança maior em andar nos estradões, diferentemente das speed ou das roads. Para você ter uma ideia, o guidão que a gente utiliza na gravel, ele tem uma medida que chama flare. O flare desse guidão aqui é de 25, ou seja, ele é bem aberto. E o que isso muda, galera? Isso aqui muda principalmente na pilotagem da bicicleta. Você consegue ter uma pilotagem melhor, mais segura para descer nos estradões, para ter uma frenagem mais segura, que você vai estar mais posicionado, principalmente com essa angulação do cotovelo mais aberto, é o que proporciona esse guidão. E na subida você vai ter um ataque melhor, principalmente na hora de subir em pé. Você consegue imprimir uma força maior ali em cima do guidão com essa posição que você fica. A posição do flare mais aberto, né? Ele é bem parecido, na verdade, a gente fica bem parecido com a posição da mountain bike, que é você ficar com os cotovelos bem abertos, principalmente na hora de descer. O guidão flare, ele possibilita isso diferentemente de uma road, por exemplo. O lance do flare, principalmente esse guidão aqui da Seeker, ele tem um drop, né? A gente chama isso aqui de drop, que é o mergulho que você sai daqui do bar para o drop. Ele tem um drop menor, ou seja, isso aqui deixa você um pouco mais tranquilo. Não é aquela queda brusca de você sair daqui do bar e descer bruscamente para o drop. Então ele tem esse flare aqui, além de ser mais aberto, também é mais curto aqui essa posição. Sobre o quadro, eu tenho aqui a minha cola. Normalmente o quadro da gravel tem uma geometria bem diferente do quadro de speed, a começar pelas medidas, como eu citei um pouquinho agora antes. Principalmente falando de reach, do alcance, eu tenho também aqui uma caixa de direção um pouco mais aberta, BB drop mais alto e também tenho a parte do chainstay que é diferente. Eu não vou citar todas as medidas, que são muitas medidas, mas essas são as principais que diferem uma bike da outra. A gravel tende a ter medidas um pouco mais relaxadas e maiores em relação à road. Outra medida importantíssima na gravel, que difere muito da road, é o clearance do pneu. O que é o clearance do pneu? É essa distância aqui, ó. É o tanto que tem essa distância do quadro. Ou seja, isso vai definir o quanto eu vou colocar de pneu. Se vai ser um pneu mais largo ou um pneu mais fino. Normalmente, galera, para vocês terem uma ideia, na road eu estou utilizando pneu 28. Aqui nessa gravel eu já estou utilizando pneu 47, uma roda 25 e um pneu 47. Essa bike, por exemplo, possibilita eu colocar até pneu 2.1, dependendo muito da roda. Essa é uma roda praticamente 29. Se eu usar uma roda 27,5, aí sim eu consigo colocar um pneu 2.1. Por quê? A roda 27,5 ela vai ser mais baixa, vai encostar menos no quadro e possibilita eu colocar pneu mais largo e maior.
Então essa é a grande diferença e a grande sacada, é o clearance que a Gravel tem, diferente da Road. Além, claro, do tamanho, os pneus para a bicicleta Gravel são diferentes, eles possuem cravos compostos diferentes, no caso esse aqui está usando um grafeno, deixa o pneu com um grip melhor e um pneu mais macio, porém é um pneu que ele vai gastar muito mais rápido, tá? Principalmente se você rodar no asfalto. E, logicamente, que vai definir tudo. O pneu, você vai definir se vai utilizar muito a bike no asfalto ou muito a bike na terra. Existem pneus que você coloca propriamente para você utilizar mais no asfalto. Você vai ter um desgaste menor, que ele vai ter uma área de contato aqui no meio mais lisa e com um composto mais resistente ao asfalto. Agora, falando de ciclística e usabilidade das bicicletas, a gente sabe, cara, que a Road fica um pouco mais limitada do que uma Gravel, isso não preciso nem dizer, justamente porque a Road foi desenhada e desenvolvida para ela andar no asfalto. Raramente, são raras exceções que a gente pega um chão bem batido para poder andar com essa bicicleta e não dá para andar por muito tempo, porque é desconfortável, é uma bicicleta dura, uma bicicleta mais aero. No asfalto, indiscutivelmente, a Road vai ser muito mais rápida que uma Gravel. Como eu já disse, a Road foi desenvolvida para ser rápida no asfalto, para ter um desenrolar muito mais fácil do que uma Gravel no asfalto. Então a Road, claro, indiscutivelmente ela vai ser muito mais rápida, ainda mais hoje que a gente tem as bikes com rodas maiores, rodas aero, quadros aero, então tudo vai favorecer a Road a andar muito mais rápido no asfalto. Mas muita gente, eu vou até pular já aqui tinha uma outra coisa para falar, eu vou pular e já vou direto para essa pergunta. Muita gente me pergunta se a Gravel consegue acompanhar um pelote de Road, por exemplo, e eu respondo que sim. Vai depender muito do que? Da tocada, do pneu que você está usando, da relação que você está usando na Gravel e logicamente vai depender do pelote. Se tiver um pelote a 60 e poucos por hora e você não tiver a perna para isso, sinto muito, nem de Road você acompanharia. Mas se você conseguiria fazer um rolê de Road com a galera e você de Gravel, sim, claramente você conseguiria fazer. Eu tenho material, um vídeo já que eu já fiz, vou deixar ele aqui, inclusive na caixinha, aonde eu fiz vários pedais, lá na região de Campos do Jordão, na Mantiqueira, onde eu pedalei muito mais no asfalto do que na terra. Então eu colocava uma calibragem um pouco maior e, cara, 40, 50 por hora no plano, tranquilamente com uma Gravel. Uma Speed não iria passar muito além disso, e quando você está no pelote você também tem o vácuo que te ajuda. Então, sim, é possível você utilizar a bike Gravel com os seus amigos da Speed. Diferentemente da Speed, essa bike tem uma infinidade de opções. Você consegue fazer treino no estradão batido, você consegue fazer treino no asfalto, você consegue fazer viagem com essa bicicleta. Então, assim, é uma infinidade de opções. Deixando bem claro, galera, para finalizar esse vídeo, não tem nenhuma intenção de falar qual é melhor ou qual é pior. Cada uma no seu quadrado, cada uma com a sua modalidade. Tem gente que ama a Speed, tem gente que odeia e ama a Gravel. Então assim, vai de cada um. E o que eu sempre bato na tecla, cara, a experiência é o que vale. Se você tem uma boa experiência com qualquer bicicleta, você vai amar a modalidade. Então é isso que interessa. Vou encerrar por aqui, eu dei algumas características e falei algumas coisas da diferença, né, de uma Gravel e de uma Speed. Eu fiz esse vídeo justamente porque tem muita gente que me pergunta sobre as modalidades, se tem tanta diferença uma bicicleta da outra. Então tá aqui, fiz algumas características, falei pra vocês, e é isso. Qualquer dúvida sobre as modalidades, seja a Road ou seja a Gravel, eu uso bastante as duas, principalmente durante a semana. Pergunta aqui nos comentários, se você é membro, pergunta lá no Telegram, é um canal exclusivo de comunicação entre vocês membros e eu, o Rafa. Valeu, gente, um abraço.